Na aula de hoje, nós iremos falar do crescimento e do desenvolvimento econômico. Como vimos nas aulas anteriores, nós estudamos os agregados macroeconômicos que fazem parte do balanço de pagamentos. Ou seja, toda a contabilidade nacional de uma nação ela é feita em cima daqueles agregados macroeconômicos. E nós precisamos desses conhecimentos para que possamos entender o que é crescimento econômico e o que é desenvolvimento econômico. Embora sejam conceitos interrelacionados e constantemente trabalhados em conjunto, eles possuem diferenças. Crescimento econômico é um conceito que está relacionado ao aumento da capacidade produtiva e da produção propriamente dita, seja de um município, de um estado ou da nação. Portanto, desenvolvimento econômico é um conceito que precisa do aumento dessa produção, do aumento da riqueza do país para melhorar a condição de vida da população. Então, desenvolvimento econômico é uma melhoria dos indicadores sociais da população, como, por exemplo, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, como, por exemplo, a renda per capita, que é a renda do país dividida pela população. Esses são indicadores que nos mostram, que nos indicam, como o próprio nome diz, a melhoria da condição de vida da população ou não, e que para que isso aconteça, há necessidade de que haja um crescimento econômico inicialmente. Então, precisa-se crescer para se desenvolver economicamente. Bom, então, para que possamos nos aprofundar nesses conceitos, é importante que nós lembremos do conceito de demanda, do conceito de oferta. Agora não mais utilizado a nível microeconômico, mas sim a nível macroeconômico. Como vimos nas primeiras aulas, até o século XIX, a partir do século XVIII, o pensamento econômico que dominava era o pensamento clássico, tá? E eles acreditavam que todos os fatores produtivos eles estariam empregados na produção de bens e serviços. Ou seja, bastava se contratar, bastava se produzir, que a renda paga aos fatores de produção, ou seja, a remuneração desses fatores, seria destinada, na sua totalidade, para o consumo. Se assim acontecesse, nós chamaríamos de pleno emprego. E se houvesse o pleno emprego, não haveria recessão e desemprego. Ou seja, a economia e os seus governantes só precisariam se preocupar com o lado da oferta, que essa oferta geraria a sua própria demanda. Bastava se produzir, que sempre haveria um consumo. A esse conceito nós chamamos de lei de Say, porque quem o criou foi Jean-Baptiste Say, onde o seu conceito dizia que a oferta cria sua própria demanda. E esse conceito durou até o final da década de 20, onde a economia mundial vivia um período de euforia, com grandes índices de crescimento. Só que, num determinado momento, parte dessa remuneração paga aos fatores de produção não eram mais destinadas ao consumo. Muito provavelmente porque as famílias, a população já chegava-se próximo a seu nível de satisfação. O que aconteceu a partir daí? Começou-se a gerar estoques, em razão do não consumo dessa produção, dessa parte da produção. Então esses estoques começaram a aumentar. E o aumento dos estoques gerou um clima de incertezas. Esse clima de incerteza cresceu com uma velocidade muito maior do que aquele clima de euforia. E um clima de incerteza e de insegurança fez com que os produtores e os empresários diminuíssem a sua velocidade e a sua capacidade também de produção. Havendo uma diminuição na capacidade de produção, os empresários não precisariam mais daquela mesma quantidade de funcionários. Então, o que foi que nós observamos? Um aumento do número de demissões. Quando se há um aumento do número de demissões, reduz ainda mais a capacidade de consumo da população. Portanto, esse clima de incerteza, em razão do alto volume de produção, alto volume de estoque, fez com que se diminuísse o consumo em função do aumento do desemprego. E isso gerou uma incerteza e que repercutiu no que nós conhecemos de crise de 29. Nesse período surgiu Keynes, com a sua teoria da demanda efetiva. Keynes é um economista inglês em que a sua principal contribuição é a importância da interferência do governo no aumento da capacidade
de demanda da economia. Porque, segundo Keynes, a oferta não cria a sua demanda, mas sim o empresário só escolhe, ou só determina, ou só define o seu nível de produção de acordo com a quantidade que ele espera vender. Ou seja, o empresário só oferta dependendo da demanda que haja. Ou seja, precisa-se criar um clima, uma expectativa de euforia, de crescimento, de desenvolvimento, para que haja, sim, um aumento na capacidade produtiva. Então, segundo Keynes, a nova teoria ela invertia a lei de Say, que a partir daí colocava a demanda como a solução de todos os problemas econômicos na produção. Vamos falar um pouco mais sobre o princípio da demanda efetiva de Keynes. O princípio da demanda efetiva, como já foi dito, segundo ela, a demanda determina o nível de produção. O foco agora é a demanda, porque a teoria clássica da oferta mostrou-se ineficaz. Enquanto para a lei de Say toda a renda gerada durante o processo produtivo era direcionada, era revertida para o consumo desses bens e serviços, Keynes identificou que apenas parte dessa remuneração dos fatores de produção, fazendo aqui um parênteses, a remuneração dos fatores de produção é tudo aquilo que é pago para terra, capital, trabalho. Qual é a remuneração da terra? O aluguel. Qual a remuneração dos bens de capital? Os juros. Qual a remuneração do fator de produção trabalho? Os salários. Portanto, voltando para cá, Keynes identificou que parte dessa remuneração não era revestida por consumo. Tá certo? Ela seria empregada em outros vazamentos. Poderia então haver esses vazamentos e com isso as empresas e as pessoas começariam a formar estoques. As empresas formariam um estoque de bens e serviços não vendidos e as famílias produziriam estoques, que por estoque entendemos poupança, que não eram revestidas por consumo. Então, se esta situação durasse muito tempo, os estoques indesejados aumentariam e as empresas teriam que demitir. Tá certo? Olha, observemos esse fluxo circular da renda, que nós também já vimos quando estudamos sistemas econômicos, onde ele representa um sistema econômico de uma economia fechada, sem interferência do governo e sem interferência do comércio exterior. Nós temos dois personagens, as famílias e as empresas, e segundo esse fluxo circular da renda clássico, toda a oferta, todos os bens e serviços produzidos pelas empresas são consumidos pelas famílias. Também, segundo esse fluxo, toda a remuneração paga pela empresa é revertida das famílias para as empresas através de consumo. Isso é representado pelas linhas vermelhas, onde ilustra o fluxo real, e pelas linhas pretas, que representam o fluxo monetário. O Keynes inseriu os vazamentos nesse processo, que hoje, embora sejam fáceis de ser observados, na época era revolucionário e, portanto, foi determinante para que a economia mundial saísse da crise econômica daquela época. Esses vazamentos identificados por Keynes eram parte dos recursos dos personagens, famílias e empresas que não eram direcionados para o consumo ou para o investimento, como poupança, que é a parte da remuneração paga às famílias que eram destinadas para reserva de valor, os impostos, que é parte da remuneração paga às famílias, que eram devolvidas para o governo na forma de tributos, as importações, que é parte da remuneração das empresas, que era destinadas para a aquisição de bens produzidos no exterior. Ou seja, esses vazamentos não faziam parte do sistema econômico fechado. São remunerações, são riquezas, são valores que faziam parte da contabilidade nacional, mas que os clássicos não levavam em consideração. Além disso, Keynes alertou para a necessidade das injeções para que fosse amenizado ou revertido esse ciclo recessivo. Essas injeções são representadas pelos investimentos dos empresários, que aumentam a capacidade produtiva e, portanto, aumentam a demanda. Os gastos do governo na construção de obras públicas, no fornecimento de bens públicos, como nós já vimos, a importância da interferência do governo no aumento da demanda. E as exportações,
que são as vendas do país para o exterior, que aumentam a riqueza do país exportador. Portanto, esses personagens que fazem parte dos vazamentos e das injeções não eram considerados pelos clássicos. Os clássicos só imaginavam uma economia fechada, sem interferência do governo. Por isso, trazendo para a realidade, o pensamento clássico defende, até hoje, a pouca ou nenhuma interferência do governo na economia. Mas o que seriam esses vazamentos, né, que diminuiriam a demanda e qual a importância deles? De que forma a economia deve trabalhar esses vazamentos para que seja revertido ou amenizado esse ciclo recessivo? Portanto, como determina a demanda o nível de emprego, a renda é igual ao produto. São, então, 4 os agentes econômicos envolvidos nessa capacidade produtiva: os trabalhadores, os empresários, o governo e o setor externo, que é o comércio internacional, representado pelas exportações menos as importações. Ao final das contas, o balanço, a contabilidade social do país, renda tem que ser igual ao produto. Mas essa renda é composta por outros personagens e esse produto também é composto por outros personagens. Por renda, nós temos tudo aquilo que é pago ao trabalhador, representado pela letra W, que significa salário, mais somado a toda a remuneração do empresário, que são os lucros, representados pela letra L, somado à remuneração do governo, por meio dos tributos, representado pela letra T, mais a remuneração do comércio internacional, que são as importações, tudo aquilo que é pago para o exterior, tudo aquilo que é consumido, adquirido do exterior, nós chamamos de importações, representado pela letra M. Esses 4 agregados macroeconômicos representam a renda do país, que deve ser igual ao produto. E por produto nós temos o consumo das famílias, CW, que é a parte do salário revertido para a aquisição de bens e serviços, somado ao consumo dos empresários, os empresários também consumem, em 2 tipos de consumo: o consumo de bens e serviços, representado por CL, mais os investimentos, que são os gastos do empresário. Diferentemente da aquisição de bens para consumo, os investimentos têm a finalidade de aumentar a capacidade produtiva, uma expansão da indústria, a aquisição de máquinas e equipamentos, ou aumento no seu mix de produtos, dependendo da área em que cada empresário atua. Mas os gastos públicos, os gastos do governo, os investimentos em obras públicas, além das exportações, que é tudo aquilo que é vendido. Portanto, nós temos a seguinte igualdade: a soma do salário, mais os lucros, mais os tributos e as importações, nós temos a renda, é igual ao consumo das famílias, mais o consumo dos empresários, mais os gastos do governo, mais as exportações. Logo, essa igualdade, diferentemente daquela igualdade simples dos clássicos, nós temos a igualdade proveniente do princípio da demanda efetiva de Keynes. Então, quais são os objetivos da política macroeconômica diante dessa nova linha de pesquisa, diante desse novo modo de pensar, dada a importância do governo, e uma vez que a política, o princípio clássico da mão invisível não funciona? É manter os altos níveis de emprego e assim diminuir ou reverter o ciclo recessivo, buscar a estabilidade de preço, distribuir melhor a renda e promover o crescimento econômico. Qual a importância desses 4 objetivos para a economia? Altos níveis de emprego. Quando nós temos uma grande parcela da população empregada, isso resulta em crescimento do PIB, porque essa população empregada terá uma remuneração, salário, representado pela letra W, que será revestida por consumo, aumentando assim os agregados econômicos. Como nós já vimos, o aumento no consumo aumenta as vendas, que faz com que os empresários aumentem a sua capacidade produtiva, empregando mais mão de obra. Buscar estabilidade de preço. Combater a inflação significa você manter o poder de compra do salário dos trabalhadores. Daí a importância de uma política monetária, de uma política de preços estável. Distribuição de renda socialmente justa. Quando a arrecadação tributária do governo ela é revertida de forma mais justa para a população, isso melhora os
índices de desenvolvimento econômico, diminuindo doenças, através do saneamento básico, através das políticas de assistência social, fazendo com que o governo gaste menos com essa população que antes não tinha uma renda socialmente justa, de forma distribuída. Crescimento econômico, o aumento da capacidade produtiva, não só das empresas, como do governo, através do fornecimento de bens e serviços da economia, torna a sociedade mais rica. Portanto, esse conhecimento faz o link com o que nós aprendemos nas aulas anteriores. De que forma o governo pode promover esses 4 objetivos? Através de suas políticas econômicas. Através da política fiscal, promovendo os gastos públicos e impostos. Através da política monetária, através das taxas de juros, mantendo a inflação baixa, assim como a oferta de crédito. Através da política cambial, interferindo na taxa de câmbio, mantendo o poder de compra e a valorização da moeda nacional. E através da sua política comercial, abrindo os mercados e estimulando as exportações, em detrimento das importações. Tudo isso que nós vimos na aula de hoje visa promover o crescimento econômico. Tá? Somente através do aumento desses agregados macroeconômicos, através da riqueza, do aumento da riqueza do país, é que o país pode promover o melhor desenvolvimento econômico. Isso nós veremos na próxima aula. Obrigado pela atenção.